Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um grupo de oração. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Evandro, tenho 37 anos, já tenho uns 4 anos, de grupo de oração Pequena Semente. E com essa oração que a gente fez, como foi gostoso, a gente foi sentindo nessa oração que todos nós esperamos muito em Deus, Eu creio que, assim como eu, vocês também têm esperado de Deus. E é isso que eu quero te convidar você agora, a lembrar, a trazer no seu coração. O que você tem esperado de Deus na sua vida? O que você tem almejado? De repente até que já foi até profetizado na sua vida e que você ainda espera que Deus faça. O Senhor tem promessas de dias melhores para todos nós. Por isso, o tema de hoje: alegra-te. Eis que o seu rei vem a ti, manso, modesto e cheio de doçura. Olha para o seu vizinho aí, diga para ele: alegra-te. Eis que seu rei vem a ti, manso, modesto e cheio de doçura. Amém? Agora pegue comigo a palavra, sua Bíblia, no capítulo de Mateus 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo de 1 a 5. Onde nós vamos ver também que essa espera não é um privilégio meu, não é um privilégio seu, é um privilégio, é uma graça prometida há muito tempo, há milhões de anos. Desde que Deus falou faça-se, nós já estávamos esperando, assim como esse povo que a gente vai ver. Amém? Mateus 21, versículo 1 a 5. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus ouviu 2 discípulos, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti. Na minha palavra está manso, na de vocês pode estar modesto, e de repente outra cheio de doçura, montado num jumentinho, num potro de jumenta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que o teu rei vem a ti. É uma passagem muito conhecida nossa, onde é a entrada de Jesus em Jerusalém, na Semana Maior. Nós vamos nos lembrar da missa de Ramos, que é aquele povo aclamando: glória a Deus, hosana ao filho de Davi, hosana ao rei. Nós também fazemos isso, a nossa tradição.
na Semana Santa, no Domingos de Ramos, nós aclamamos aquele rei, um rei que era esperado, um rei que era desejado. Esse povo, eles estavam, e os judeus estão até hoje, esperando essa promessa se cumprir. Essa promessa já se cumpriu na vida de muitas pessoas. Mas um detalhe é que o mesmo povo que estava ansioso por esse rei, porque o rei naquela época era injusto, o reinado naquela época era controlado por Roma, o Império Romano, ele fazia de gato e sapato aquele povo sofrido, fazia coisas horríveis, explorava aquele povo que já não tinha muita coisa. Então esse povo esperava esse rei ansiosamente, porque era o rei que havia de libertá-los de todas as amarras, de toda a opressão. Era o rei esperado para libertar o povo que já tinha sofrido tanto lá atrás. E esse Jesus veio cumprindo a promessa que está lá em Zacarias: alegra-te, avisa o povo que o seu rei virá, manso, humilde, modesto, cheio de doçura, para socorrer um povo. E assim como eu e você, como hoje já comecei falando que nós esperamos algo de Deus, e aquele povo também esperava, mas esse povo que aclamou, que gritou Hosana, foi o mesmo que daqui a uns dias depois dessa passagem gritou crucificam. Foi o mesmo povo que pediu para que Jesus fosse crucificado. O mesmo povo que esperava o rei, o mesmo povo que queria libertação. Por que que assim que recebeu, entrega Jesus, vira as costas para Jesus, deixa aquele rei ser crucificado? Qual foi o ponto que eles desacreditaram em Deus? A partir de que momento que eles passaram, não é esse, vamos esperar mais um pouco, e estão até hoje lá esperando, vivendo na espera desse Deus. Eles esperavam um Deus poderoso, eles esperavam um Deus que realizasse todas as vontades, eles esperavam um Deus somente de milagres. E mesmo eles sabendo que as profecias já avisavam que esse Deus que viria, esse Senhor e esse Rei, era um Rei de amor, era um Rei de paz, ainda assim eles acreditavam que Jesus viria para colocar fim a toda essa opressão, a toda a escravidão, a trazer bênçãos. E como Jesus, Ele não veio para isso, Jesus não veio para trazer apenas bênção, Jesus não veio apenas para curar, somente para curar os que estão doentes. O princípio maior de Jesus é nos libertar definitivamente do pecado, é fazer com que nós sejamos livres e desimpedidos para o lugar que está preparado, trazendo para o nosso momento, como temos visto pessoas desanimando, mudando de igreja para seitas, porque às vezes vem e não consegue receber aquilo que tem procurado, aquilo que tem esperado, talvez porque não seja o momento,
Talvez porque aquilo que aquela pessoa esteja pedindo não seja algo que vai beneficiar, não seja algo que vai colaborar para a salvação dessa pessoa, mas ainda assim essa pessoa quer a qualquer custo receber de Deus. Então ela vem no grupo de oração, ela não recebe. Aí ela vai para outra igreja, ela não recebe. Aí ela vai para um centro de macumba, aí ela começa a se desesperar, indo de um canto para outro, até o ponto que ela chega e fala: crucificam. Não preciso de um Deus que não me faça minhas vontades. E acaba sendo escravo das suas próprias vontades. Meu irmão, eu tenho certeza que se a gente tivesse feito um anúncio desse grupo de oração de hoje, dizendo que hoje seria um grupo de oração de cura, de libertação, que de repente no meu lugar aqui hoje estivesse o Ironis Puldário, que é uma bênção, tivesse um outro pregador, o Anderson Reis, enfim, Padre Léo, saudoso Padre Léo, qualquer um, se falasse que seria um grupo de oração diferente, esses bancos estariam cheios. Se dissesse aqui que, olha, vai ao grupo de oração na terça-feira que os seus problemas vão ser resolvidos, seus casamentos serão restabelecidos, a sua doença será curada. Se fizesse propaganda, essa igreja estaria lotada hoje, porque as pessoas não têm buscado Deus, as pessoas têm buscado as coisas de Deus. E esquece que a única vontade de Deus na nossa vida é a nossa santificação. Deus tem um projeto de salvação para a nossa vida, e assim como tinha para aquele povo, Deus tem um projeto de salvação para cada um de nós. Jesus veio para realizar esse projeto de salvação. Jesus não veio apenas para mostrar o seu poder, andar sobre as águas, multiplicar os pães, curar os leprosos, os doentes, porque tudo isso ele fez. Mas 10 leprosos foram curados, só um voltou. Pedro viu ele andando sobre as águas e afundou. Milhares de pessoas viram a multiplicação dos pães, mas nenhum daqueles deixou que o Senhor fizesse no coração deles essa vontade de salvação. Eles pensavam que agora sim, esse Senhor aí vai multiplicar os pães e a gente não precisa trabalhar. Capítulo de Marcos 8 diz de que adianta a gente ganhar as coisas e perder a vida. Quantas pessoas, irmãos, se sentem hoje frustradas, decepcionadas com Deus, porque de repente veio aqui, já veio em outro grupo de oração, já foi lá no Rincão, já foi em Cachoeira Paulista, já foi pagar promessa lá no santuário, mas Deus ainda não realizou. A gente ainda continua esperando de Deus. Será que, eu pergunto para mim essa pergunta e para vocês, o que pode ser mais importante do que a minha e a sua salvação? Dá uma olhada para a sua vida, dá uma olhada para aquilo que você tem vivido, e dá uma olhada para aquilo que você tem pedido a Deus. Eu te pergunto, isso é mais importante do que a sua salvação? Se você tem pedido a salvação para Deus, aleluia. Mas se você não tem pedido a sua santificação, a sua salvação, meu irmão, ainda não entendeu o que é Jesus Cristo, ainda não entendeu qual é a missão do Senhor.
e por isso continua patinando na vida. Toda profecia é cumprida no tempo certo, conforme nós nos abrimos, conforme nós nos deixamos o Senhor conduzir. Toda profecia que já foi realizada na sua vida, seja no grupo de oração, seja na Santa Missa, seja em um terço, que aquela pessoa chegou e falou assim para você: meu irmão, acalma, vai acontecer isso na sua vida, vai melhorar. Isso ainda pode acontecer, porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel. Mas para que isso aconteça na minha vida, na sua, é preciso que nós façamos a nossa parte. Veja que até o jumento fez a parte dele na história da salvação. Até o jumento participou da história da salvação. Você tem sido canal de salvação na sua casa? Você tem sido sinal de salvação por onde você tem passado? O Deus que você professa é só o Deus que vai resolver todos os problemas? Ou será que é aquele Deus que diz que é a sua santificação, que fala em 1 Tessalonicenses 4, Deus quer a nossa santificação. Na carta de Pedro ele diz: seja santo porque eu sou santo. Qual é a prioridade, irmãos, da nossa vida? Qual é a prioridade? O que é mais importante hoje? O que você veio buscar aqui hoje? É mais importante que a sua salvação? Ainda hoje, uma irmã bateu lá em casa e desabafando que ela é de um grupo de oração e o grupo de oração está acabando. Aí deram aquele reanimação, né? Um choque elétrico. Mas o grupo está acabando porque os servos não querem progredir, os servos não querem continuar, e ela está sozinha, ela está conduzindo, está pregando panfleto, está fazendo tudo sozinha praticamente, está intercedendo. E ela foi pedir para mim pregar lá depois de amanhã. E ela dizendo que os sinais que ela vê, que o Senhor tem falado muito com ela na intercessão, e ela tem anunciado, de repente ela nem tem feito tantas as coisas bem como essa mensagem que o Senhor tem falado: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está chegando. A palavra fala hoje: eis que o seu rei já vem. E as pessoas têm fechado a porta, têm tapado os ouvidos, têm fechado os olhos. As profecias estão todas se cumprindo. Todas as profecias estão se cumprindo na palavra. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Jesus está voltando. E as pessoas têm cruzado os braços. Estão brincando com a salvação. Estão brincando. E eu pergunto: será que nós estamos prontos para essa vinda de Jesus? Se Jesus voltasse agora, eu, Evandro, será que eu estou pronto? Será que eu reconheceria? Será que eu seria aquela ovelha que conhece a voz do pastor, ou eu teria que ver os milagres? Eu teria que ver realmente as trombetas tocando? Será que eu teria que ver mesmo os anjos voando para me acreditar que Jesus está voltando? Ou basta a palavra dele para mim acreditar? Feche seus olhos um momento.
Reflita um pouquinho sobre isso. Se pergunta: será que eu estou pronto hoje? Será que realmente esse problema, será que os bens que eu tanto quero conquistar é mais importante do que a minha salvação? Será que às vezes eu deixo de falar algo para uma pessoa de Jesus, de repente até na minha casa, com medo, com vergonha, ou de repente a minha fé ainda é pequena? Será que as batalhas, as dificuldades, os desânimos, as tribulações, as perseguições têm roubado a sua fé? Tem te feito a duvidar das palavras de Jesus? Será que você tem pedido a ação do Espírito Santo na sua vida para realizar suas vontades próprias? Que não seja a sua santificação, a sua salvação? Será que vale a pena desistir? Será que é isso que muitas vezes não passa na nossa cabeça? Entregar os pontos. O Senhor tem uma promessa tão linda para mim e para você. Acontecerá então que os que restarem em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos e inscritos para a vida em Jerusalém. Dá uma olhadinha aí pro seu irmão agora. Fala para ele: fica firme, irmão. Alegra-te. O Senhor promete dias melhores. Mas antes, irmãos, Ele precisa limpar a sujeira do nosso coração. Mas antes Ele precisa tirar todas as feridas, cicatrizar. Antes Ele precisa que nós renunciemos, igual a gente cantou: eu quero mais de Ti, Senhor. Ele precisa que nós busquemos essa santidade, que nós sejamos mais santos, porque o Senhor virá, porque o Senhor já está voltando, irmãos. E nós não podemos perder mais tempo. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos assumir esse compromisso. Nós precisamos lutar por isso, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil vencer o pecado. Eu também luto e tenho apanhado muito, mas precisa ser uma decisão. Quero te convidar, se você entendeu, você vai ficando de pé e nós vamos rezar, porque tudo é vencido na oração, irmãos. E nós vamos pedir isso. Nós vamos pedir que o Senhor primeiramente nos perdoe. Só é possível a gente conseguir limpar essa sujeira, desocupar o coração para o Espírito Santo entrar, a partir do momento que nós renunciamos o pecado. Porque
porque o Espírito Santo não habita em vaso sujo, e nós somos templos, nós somos vasos do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. Vai fazendo assim no seu coração, ó. Sai sujeira, sai imundície. Eu quero o Espírito Santo de Deus, eu quero ser santo, porque o Senhor é santo, e o Senhor quer a minha salvação. Vai dizendo isso, o Senhor tem um projeto de salvação para a minha vida, o Senhor tem um projeto de salvação para a minha família. Mais do que me dar bens, cura, o Senhor quer me salvar. Mais do que tudo na vida, o Senhor preparou o meu lugar no céu, e esse lugar não pode ficar vazio. Vai orando, irmãos, vai pedindo perdão se você se assim sente, perdão pelas vezes que você não entendeu ainda que o Senhor quer essa santificação, que o Senhor quer a sua salvação. Perdão, Senhor. Perdão das vezes que eu desanimei, das vezes que eu sequer pensei, Senhor, em trocar a sua igreja. Assim como aqueles judeus que te aclamaram e depois gritaram: crucifica-o, Senhor. Eu não quero ser mais um. Eu quero, Senhor, ser santo, porque tu és santo. Eu quero ser diferente, Senhor. Me ajuda a tomar essa decisão. Vem, Espírito Santo, me ajuda a tomar essa decisão. Vai falando, irmãos. Me ajuda a tomar essa decisão. Me ajuda a sair daqui hoje nessa certeza, Senhor, nesse projeto de salvação. Vai rezando com suas palavras. Eu preciso ser santo, porque o Senhor é santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.